Olá, olá, guerreiros futuros oficiais de apoio judicial do TJ de Minas. Vamos aqui então para a nossa 10ª aula sobre essa matéria, essa disciplina de atos de ofício. O objeto dessa nossa 10ª aula será, no primeiro bloco, falaremos sobre publicidade dos atos processuais, em que pese a gente já ter dado uma breve introduzida sobre o tema quando falamos dos processos que correm sobre segredo de justiça, mas falaremos aqui, está no nosso edital, publicidade dos atos processuais, e no final da aula falaremos rapidamente sobre citação. Por que falaremos rapidamente sobre citação? Porque na próxima aula, a aula de número 11, a gente vai abordar todo aquele conteúdo referente ao tópico citação que está lá previsto no nosso edital. Então essa aula aqui só vou trazer uma introdução geral sobre citação, lembrando que na próxima aula a gente faz essa aprofundada. Tá? Então vamos lá então, meus queridos, falar sobre publicidade dos atos processuais. A regra geral é, no processo civil aqui, que a gente tem que os atos processuais eles são públicos, né? Se você quiser, você vai lá, comparece numa audiência, você como parte não, né? Você como cidadão, vai lá, né? Tá sem nada o que fazer de tarde, eu quero lá conhecer a vara civil da comarca de Belo Horizonte, quero assistir uma audiência, quero ver como que funciona, né? Quero ver se eu vou fazer direito algum dia, enfim, vou lá na audiência. Vai lá, não precisa nem bater na porta, né? Recomendável que nem bata. Só abre a porta, entra lá, senta no seu cantinho, juíza não vai perguntar o que é você senta lá de boa e assiste a audiência, tá? A regra seria que as audiências que não corressem por segredo de justiça, as portas ficariam abertas. Mas para, né, não ter barulho de movimentação, então a porta ficaria fechada, mas vai lá, abre a porta, senta no local que você quiser, você tem esse direito, desde que o processo, é claro, não corra por segredo de justiça. Então, vamos aqui pôr em tela essa questão. Regra geral: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as suas decisões sob pena de nulidade. A exceção é justamente nos casos de processos que tramitem em segredo de justiça, que aí no caso só pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensor público, se estiver lá, ou Ministério Público, se também estiver acompanhando o processo. Okay? Então a regra é que os atos processuais, julgamentos, sessões, audiências, enfim, atos processuais de regra geral são públicos, tá? E as decisões do Poder Judiciário são fundamentadas, né? Além dos senhores quiserem assistir uma audiência, para achar mais legal ainda, né? E eventualmente alguém que tenha interesse em fazer a graduação de Direito, nunca há tempo, tá? A gente fala isso, nunca há tempo, nunca há idade para fazer o curso de Direito. Meu pai, inclusive, se formou aí há 2 anos na Faculdade de Direito, contador, e fez Direito. Vários colegas que se formaram comigo também, 2ª, 3ª graduação, né? Interessante, além de ir em audiência às vezes você pode achar chato, você pega lá uma audiência que está discutindo o contrato, vá qualquer dia, né? Se tiver com a tarde livre, vai qualquer dia no Tribunal do Júri aí. Tribunal do Júri, pô, as 2 vezes, eu não trabalho na área criminal, mas as 2 vezes que eu fui no Tribunal do Júri, tesão assim, tesão inexplicável pelo direito. Vamos lá então, apenas toda essa elucubração aqui para ressaltar que o processo é público, a audiência é pública, a sessão é pública, exceto os casos de segredo de justiça. Esses casos de segredo de justiça, então essa publicidade ela fica relativizada, ela fica limitada, porque somente as partes, o representante do Ministério Público, se estiver acompanhando aquele processo de segredo de justiça, geralmente está, né, porque a gente já vai ver quais são os processos que tramitam por segredo de justiça, enfim, somente aqueles que estejam de fato no processo que tem lá a questão da publicidade dele, limitada, portanto. Relembrando alguns pontos aqui nessa matéria publicidade dos atos processuais. Artigo 107. O advogado ele tem direito a, inciso 1º, esse aqui então são um dos direitos do advogado, que é justamente o de examinar em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído, ou seja, aquele advogado que tem procuração, que foi constituído pela parte, terá acesso aos autos. Então aqui apenas uma breve recordação, né, que o advogado tem sim esse direito de consultar qualquer autos do processo,
somente não vai poder segredo de justiça. Aí nem o advogado pode consultar. Somente o advogado constituído, ou seja, aquele que atua necessariamente naquele processo de segredo de justiça. Artigo 152. Incumbe aqui ao escrivão ou chefe de secretaria, se for tribunal. Inciso 5º. Fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. Então, se por exemplo, a parte, né? Você como parte do processo, você está lá tentando entrar em contato com seu advogado não atende o telefone, enfim, te explica meio por cima, você quer saber como está seu processo? Está indignado com o seu advogado? Você tem uma alternativa, né? A alternativa, você pode contratar outro advogado, evidentemente. Mas se você quiser, você pode ter uma certidão do cartório ou da secretaria, do tribunal, para saber como está o seu processo. Essa certidão aí se chamaria certidão explicativa, ou conhecida aí popularmente como certidão de cabeça e pé. Por quê? Por que cabeça e pé? Porque conta desde a cabeça até o pé do processo. Né? Nesse sentido aí, certidão explicativa, portanto. Aqui é a mesma regra em relação à certidão dos escrivães e do chefe de secretaria. Vai dar a certidão, vai elaborar a certidão, só não vai, né, produzir essa certidão, enfim, se for segredo de justiça, porque essa certidão só poderá, então, ser direcionada às pessoas que atuem naquele processo de segredo de justiça. Agora vamos analisar, então a gente viu essas breves recordações, vamos analisar quais processos necessariamente tramitam por segredo de justiça. Primeiramente a gente vai fazer uma análise da Constituição Federal. Veja lá o que diz a Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso L50, 10, né? 60. Então, inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigir. Então, a própria Constituição Federal, a nossa própria Carta Magna de 88, diz que, regra geral, os atos processuais, os processos, enfim, atos processuais, eles são públicos. A própria Constituição Federal já diz isso no artigo 5º, um dos artigos mais importantes que trabalha lá direitos e garantias fundamentais. Então, em um dos seus incisos, no inciso 60, diz que, em regra geral, os atos processuais serão públicos para a parte, para advogado, enfim, para qualquer cidadão, com exceção desses processos que tramitem por segredo de justiça. Ou seja, aqui no caso da Constituição Federal vai dizer quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, que é justamente uma das causas, uma das situações, previstas no Código de Processo Civil sobre aqueles processos que tramitam segredo de justiça. Então vamos aqui analisar cada uma delas agora um pouco mais com calma e atenção. Então o novo Código de Processo Civil, no artigo 189, no anterior era o artigo 155, agora no 189 ele vai dizer o seguinte: isso que está grifado em vermelho são as inovações, tá? Então fique muito cuidado quanto às inovações, quanto a esses trechos que eu grifo em vermelho, porque isso não existia no CPC de 73 e agora existe essa previsão, por isso que eu grifo em vermelho. Artigo 189 caput. Os atos processuais eles são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos. Inciso 1º, em que exijam interesse público ou social. Já havia essa previsão no CPC de 73 e justamente essa disposição vai ao encontro, né, com o que determina a Constituição Federal. A Constituição Federal diz que, ressalvado o direito de intimidade e o interesse público, os processos são públicos, os atos processuais são públicos. Então é uma expressão em que pese muito aberta, né, o que é um interesse público, o que é um interesse social, mas que quem vai fazer essa análise? Sempre o juiz, no caso concreto. Então essa seria a primeira situação. Outros casos, e aqui são os casos mais comuns, tá, que tramitam por segredo de justiça, são aqueles casos geralmente de direito de família. Veja só, casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Então toda essa parte que está em vermelho, tá, foi acrescentado nesse novo Código de Processo Civil. Separação de corpos, então antes do divórcio, antes da dissolução da união estável, enfim, antes do desvínculo conjugal, a mulher está sendo agredida pelo marido e aí entra com essa ação. Existe essa ação, não me parece engraçadinho, né, separação de corpos, mas existe. É uma ação aí uma
uma ação cautelar, uma ação de urgência, né? Que é justamente com a finalidade de tirar, né, aquele que está causando prejuízo lá no âmbito familiar. Tirar o marido, por exemplo, que bate na mulher, tirar ele lá e entrar com essa ação de separação de corpos. Divórcio, separação, união estável, que é depender do regime, né, em que as pessoas estão juntas, e guarda de crianças e tanto adolescentes. Então aqui são os principais casos, tá? Casos geralmente de direito de família que correm por segredo de justiça. São esses os principais casos, a grande maioria dos processos que tramitam em segredo de justiça aqui na nossa área civil. Inciso terceiro, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, tá? Aqui seria uma inovação, a gente tem aquela disposição constitucional do direito à intimidade, constante lá no artigo 5º, inciso 60, mas aqui houve um acréscimo ao texto legislativo no novo CPC, no sentido de que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Então pensa lá, por exemplo, né, está sendo discutido num processo, um objeto lá tem uma conversa de WhatsApp, e essa conversa de WhatsApp tem dados muito íntimos da pessoa. E aí ela pode requerer, portanto, que seja tramitado, que o processo ocorra por segredo de justiça, porque aí há um dado constitucional, né, um dado protegido pela intimidade da pessoa. Inciso 4º, não havia essa previsão, aqui é muito importante, então, segredo de justiça aqueles que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento da carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Regra geral, pessoal, a gente tem lá então o Poder Judiciário e temos, né, a arbitragem como meio alternativo de resolução de conflitos. Ela geralmente é mais rápida que o Poder Judiciário, né? Ela não tem tantos recursos, só que ela é mais cara, né? Geralmente ela é mais cara. Não é qualquer processo que eu posso levar para a arbitragem, somente aqueles processos em que eu tenha, né, discussão, patrimônio, tá? Direitos patrimoniais disponíveis, que as partes possam dispor, portanto, né? Aí tem toda aquela discussão se o direito do trabalho pode ir para a arbitragem, porque o direito do trabalhador é indisponível, ele não pode ceder, enfim, tem toda uma discussão de quais processos podem ou não ser levados para a arbitragem. Mas o que vocês precisam saber? Direito patrimonial disponível e pessoas capazes. Agora, a arbitragem tem essa questão da confidencialidade, além de ser um procedimento um pouco mais rápido, um procedimento mais especializado, geralmente o árbitro tem mais conhecimento sobre o assunto do que o juiz. Por exemplo, a gente pega lá uma discussão sobre engenharia. O juiz não entende engenharia, ele ia precisar do perito. Mas na arbitragem já se pode nomear como árbitro um engenheiro. Então essa questão da confidencialidade não vinha previsto no CPC de 73 e agora, né, o CPC de 2015 determinou expressamente que se houver processo de arbitragem sendo discutido aqui no Poder Judiciário, por exemplo, anular procedimento arbitral, ou uma comunicação entre arbitragem e Poder Judiciário, que seria aqui essa chamada carta arbitral. Por exemplo, na arbitragem não consegue citar o sujeito, e aí faz uma citação por meio de oficial de justiça pelo Poder Judiciário, envia essa carta arbitral lá para que o Poder Judiciário realize a citação e depois volta para a arbitragem do procedimento. Enfim, alguns atos aí que a arbitragem não tem poder de execução, né? Leve, portanto, para o Poder Judiciário. Essa carta arbitral, ou procedimento arbitral, de forma geral, eu só vou ter esse segredo de justiça se, diz o texto de lei, se a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juiz. Então tem que demonstrar perante o juiz, o Poder Judiciário, que no caso não o juiz arbitral, mas Poder Judiciário, que é confidencial aquele procedimento arbitral. Para finalizar aqui essa parte de publicidade dos atos processuais, a gente já viu isso, né? Parágrafo 1º, o direito de consultar aos autos de processos que tramitem segredo de justiça e também de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores, né? Então a gente viu que o advogado pode consultar qualquer processo, você como cidadão poderia consultar qualquer processo, em que pese alguns juízes limitarem para quem não seja advogado, mas pode, né, se não for segredo de justiça, até mesmo pedir certidão. Agora, se for segredo de justiça, somente parte, somente advogado, membro do Ministério Público, enfim, aqueles que atuem no processo
possam ter lá a chamada vistas do processo. E aqui até mesmo de pedir certidões. O terceiro que demonstrar interesse jurídico poderá requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário de partilha resultante de divórcios ou separação. Por exemplo, eu sou um terceiro, eu não atuei naquele processo. Aquele processo transitou em julgado, teve a sentença. E é um processo que tramitou em segredo de justiça. Eu tenho interesse, por exemplo, na aquisição de um imóvel que foi objeto da partilha daquele processo. E eu quero visualizar, né, efetivamente aquele processo. Aí o que o Código de Processo Civil diz? Que se eu for um terceiro, ou seja, não atuei naquele processo, demonstrar interesse jurídico, essa é a primeira questão. Eu não é só porque eu quero ver aquele processo, tem que demonstrar um interesse jurídico. Eu posso ter o dispositivo da sentença, ou seja, o resultado daquela ação, julgo procedente, ação, julgo improcedente, condeno, indenizar por danos materiais em quantia X, danos morais, e ainda em processo aqui que discuta inventário e partilha resultante do divórcio. Então, essas aqui são as considerações sobre publicidade dos atos processuais. Agora vamos aqui para a segunda parte dessa aula. Como eu disse, vamos apenas introduzir o tema citação. A próxima aula a gente vai analisar com as modalidades de citação, enfim, vamos abordar o tema citação com mais profundidade. Então vamos aqui rapidamente ver o conceito de citação. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, ou executado, ou interessado, para integrar a relação processual. Então veja, coloquei aqui asteriscos, em que pese não parecer asterisco, é um asterisco, nessa parte em vermelha, porque é uma inovação, tá? Então agora, pessoal, citação no CPC de 73, o que era? Citação é o ato pelo qual se chama o réu para, ou o interessado para se defender. Essa era a redação antiga. Primeiro que não era nem somente se defender, mas sim apresentar a resposta, porque além da contestação, que é uma modalidade de defesa, eu posso apresentar a resposta, como impugnar o valor da causa, como falar que o juiz é suspeito, alegar que o juiz é suspeito, impedido, enfim, outras modalidades de resposta, exceção de incompetência. Então essa já era a redação que não era muito técnica assim. Agora, pessoal, melhorou um pouco aquela redação, tá? De 73. Agora a citação, veja só, é o ato pelo qual são convocados o réu, se for processo de conhecimento, o executado, se for processo de execução, ou o interessado, se for aquele processo de jurisdição voluntária, para integrar a relação processual. Relação processual, aquela relação que tem todos os deveres, ônus, prerrogativas das partes do processo. Então é isso agora o conceito de citação, muito importante para a prova de vocês, tá? Citação, a gente tem um tópico bastante expressivo no nosso conteúdo programático, então a gente tem que saber que citação agora não é mais o ato que chama o réu ao processo para se defender, mas sim que chama o réu, interessado, executado, enfim, aquele que se encontra no sujeito no polo passivo, demandado, de forma geral, para integrar a relação jurídica processual, sem a qual o processo, em regra, não é válido. Em regra, porque a gente já vai ver uma situação, duas situações que o processo pode ser válido sem mesmo citação. Por que a gente fala essa questão de validade ou não? Porque a gente tem que ter o princípio constitucional do contraditório aí preservado, né? A parte tem que ter o direito de se defender no processo. Artigo 239, veja só aquelas duas situações que estão em vermelho, que portanto são importantes para a nossa prova. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ou do interessado, né? Por que não colocou demandado de forma geral? Enfim, para aquele que se encontra no polo passivo. Ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. A gente teve uma aula específica sobre petição inicial, lembra? E aí a gente tem essas duas situações. Se a petição inicial é tão ruim assim, ela, enfim, o juiz já consegue julgar logo de plano ali procedência da ação, ele pode fazer isso de duas formas. Indeferindo a petição inicial, por exemplo, a petição inicial tinha que cumprir com os requisitos lá e não cumpriu, e aí o juiz possibilitou a emenda à petição inicial no prazo de 15 dias, mesmo assim o autor foi lá e não emendou a petição inicial. O que o juiz vai fazer? Vai indeferir a petição inicial. Então são aqueles casos que eu não vou me alongar muito aqui, que a gente viu na aula específica sobre petição inicial.
casos de indeferimento da petição inicial. Agora, há outra situação em que o juiz também não precisa citar o réu e já consegue julgar o processo por sentença logo ali no começo, sem citação. Isso não vai trazer nulidade nenhuma ao processo. Nos casos de julgamento de improcedência liminar. O que é liminar? Sem a oitiva da parte contrária, antes da citação. Improcedência liminar do pedido. São aqueles casos de matéria exclusivamente de direito, né? Se eu entro com uma petição inicial, sabendo que aquela petição inicial está versando sobre entendimento pacificado pelos tribunais através de súmula vinculante, por exemplo, incidente de demanda e resolução repetida, enfim, todas aquelas situações de matéria exclusivamente de direito, o juiz pode, né, já tem o entendimento pacificado, nem precisa citar o réu, já julga improcedente de plano a ação. Ele pode julgar procedente de plano a ação, já dá o direito sem citar o réu? Aí não, aí precisa ter a formação do contraditório. Então são essas duas situações em deferimento da petição inicial e julgamento da improcedência liminar do pedido que fazem com que a citação, sem a citação, a ausência dela, não acarrete invalidade processual. Parágrafo primeiro, outra ressalva que eu não coloquei em vermelho, mas eu vou grifar aqui para vocês, tá? Porque é importantíssimo. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. Ok, isso já estava no CPC de 73. Aqui, importantíssimo em vermelho. Fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou embargos à execução. Então veja só, a regra geral é aquele princípio da liberdade das formas. Se a citação foi enviada no endereço incorreto, o réu nunca chegou a receber, ou ela não atendeu prescrição legal, não atendeu lá a forma como a citação deve ser realizada, nulidade em regra não será, né? Porque se não houver prejuízo e se o ato cumprir sua finalidade, ok. Agora, se for a citação objeto de nulidade, o réu vai lá no processo, ele recebeu, o vizinho dele recebeu, foi enviado no endereço correto, mas ele vai no processo só para alegar a nulidade da citação. A contestação dele é isso, contestação, nulidade da citação. De que ele tem início o processo novamente, nulidade da citação. E o juiz decretar nula a citação, antes no CPC de 73, como que acontecia? O prazo para apresentar a contestação seria a partir de quando? A partir do momento da decisão que decretou a nulidade da citação. Agora não. Se o réu, em que pese não citado, foi lá, compareceu espontaneamente, o prazo para contestação vai contar a partir dessa data do comparecimento espontâneo e não mais daquela data da decisão que decretou a nulidade da citação. É isso que o parágrafo primeiro está querendo dizer. Veja só, comparecimento espontâneo do réu ou do executado, ou seja, se é processo de conhecimento ou processo de execução, supre a falta ou até mesmo a nulidade da citação. Fluindo a partir desta data, qual data? A data do comparecimento espontâneo. O prazo para apresentação de sua defesa, seja a contestação, se é processo de conhecimento, ou seja, a petição que se chama de defesa no processo de execução, em vez de se chamar no processo de execução e contestação, lá vai se chamar no processo de execução embargos à execução. Seria a mesma coisa que a contestação no processo de conhecimento, tá? Não no processo de execução. Então veja só, outra ressalva importante. Isso aqui, nossa, esse ano vai cair demais em concurso público. Por quê? Porque os concurseiros estavam lá, né, cientes de que o prazo para contestação, o prazo para a defesa, de forma geral, conta-se a partir da decisão que decretou a nulidade. Agora não é mais isso não. Agora é do comparecimento espontâneo. Okay? Então essa é uma mudança muito importante aí para a prova de vocês. Vamos aqui finalizar essa aula. Não, minto, tem apenas mais um slide, continuação do 239. Lendo aqui essa doutrina do Daniel Neves. Veja só, artigo 239, parágrafo 1º do novo CPC, prevê que o comparecimento espontâneo do réu supre tanto a falta como a nulidade da citação, passando a fluir o prazo de resposta, seja contestação, seja embargos à execução, a partir da data em que o réu ingressou no processo. Então eu fiz questão de achar uma doutrina para colocarmos aqui essa ressalva. Essa novidade contraria a previsão do artigo 214, parágrafo 2º do CPC de 73, que dispõe que o prazo de resposta do réu só começa a ser contado da data em que ele ou seu advogado for intimado da decisão sobre a nulidade ou falta de citação.
E a nova realidade é reafirmada pelo parágrafo 2º do 239, inciso 1º, ao prever que se a alegação de nulidade for rejeitada, o réu será considerado revel. Ok? Então, muito importante isso. Não é mais no momento da intimação da decisão que decretou a nulidade ou a falta lá, decretou a nulidade da citação de forma geral, mas sim do comparecimento espontâneo, que começará o prazo para a resposta, independente se é processo de conhecimento, independente se é processo de execução. Para finalizar, vamos aqui ler o parágrafo 2º do 239, que era esse que a gente estava lendo. Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de conhecimento, o réu será considerado revel, ou seja, por isso que o prazo da contestação conta-se a partir do comparecimento espontâneo. Porque eu fui lá, né? Falei, ó, eu não recebi a citação, seu juiz, eu fiquei sabendo pelo meu vizinho. Estou aqui, então, peticionando, fiz essa petição para decretar nula a citação. E o juiz entender que não foi decretada nula, por exemplo. Por isso que o prazo da contestação, o prazo da resposta, de forma geral, conta ali de trás. Comparecimento espontâneo. Se o juiz não decretar nulo, revel. O que é revel? Aquele que não apresenta contestação. E na execução, o feito terá o seu regular prosseguimento. Ok? Então, era isso aí o que a gente tinha para falar nessa aula de número 10. Na próxima aula, então, a gente vai entender um pouquinho melhor como que se dá a citação no processo civil, quais são as modalidades de citação, quais são os seus efeitos, enfim, todo esse conteúdo que está lá previsto no nosso edital. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá!